Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre a parte médica de suplementação nutricional no esporte. Então, hoje em dia, todos os atletas usam algum tipo de suplemento, seja ele um atleta profissional ou seja ele um atleta amador, sempre na busca de melhora da performance, né? Então, o que é o ideal? O ideal é você fazer uma avaliação para saber qual que é a hora que você tem que usar o suplemento, o timing. Qual a dose de suplemento que você tem que utilizar e qual o tipo de suplemento ou quais a mistura de suplementos que você deve utilizar para você ter um melhor resultado. Então você tem que fazer uma avaliação que varia desde de exames hormonais e metabólicos, exames de bioimpedância, para você medir a sua porcentagem de gordura corporal, medir a porcentagem de massa muscular ou até mesmo exame de calorimetria, que é para você medir o seu metabolismo, para você saber quanto de energia você precisa suplementar. Bom, o campeão de uso são as proteínas, né? Então, por que se usa tanta proteína? Quando você faz uma atividade física vigorosa, você tem um estímulo, que seria o pico anabólico, nas primeiras 2 a 3 horas. Porém, esse estímulo se perdura de 36 até 48 horas. É onde entra a suplementação de proteínas, né? Porque o estímulo de atividade física, mais a secreção do hormônio, que é chamado insulina, mais um pool de aminoácidos no seu sangue, vai levar à construção de massa muscular, né? Entre as proteínas, a mais utilizada são os whey proteins, uma proteína retirada do soro do leite. Entre esse whey protein, por quê? Porque ele é uma proteína de rápida absorção, muito utilizada no pós-treino. Existem vários tipos de whey protein. Existe o whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. Cada um existe um objetivo diferente para o uso desses whey proteins. Mas existem outras proteínas, como as proteínas da soja, a proteína albumina, que são proteínas de intermediária absorção, que também tem a sua hora e a sua utilização. Existe uma proteína chamada caseína. Caseína é uma proteína de lenta absorção, que também é utilizado em determinadas situações, como antes de dormir, para evitar o catabolismo do atleta. Mas existem, por exemplo, também suplementações de aminoácidos, entre eles os aminoácidos essenciais ou não essenciais. Os essenciais são mais importantes para a construção muscular, com especial importância para o BCAA, que são aminoácidos de cadeia ramificada, que pode melhorar a imunidade, recuperar mais fácil o atleta e aumentar a síntese muscular. A gente sabe que a síntese muscular, com o uso de aminoácidos, pode aumentar em até 150%. Mas existem outros aminoácidos não essenciais de muita importância, como a glutamina. A glutamina é um aminoácido muito importante para nutrir a célula intestinal, melhorando a parte de imunidade, e também o aminoácido mais importante, que tem maior circulação no sangue dos mamíferos. Mas existem outros aminoácidos, como a beta-alanina, o colágeno, para ajudar na ressíntese do tendão e das cartilagens. E existe a arginina também, que ajuda na produção de óxido nítrico, fazendo vasodilatação e melhorando a performance do atleta. Existem outros tipos de suplementos, como os carboidratos, muito importantes, junto com a proteína e os aminoácidos, para ocorrer a construção muscular. Existem N tipos de carboidratos, como a destrose, a maltodestrina e o oximase. Qual seria melhor? Não existe melhor nem pior, existe a hora certa de você utilizar esse carboidrato e para o objetivo certo. Outro tipo de suplemento que pode ser utilizado são os ácidos graxos, em especial o ômega 3, que ajuda você a diminuir a inflamação e a peroxidação lipídica, que ocorre muito no atleta. Outro suplemento muito importante seria os antioxidantes, principalmente atletas que fazem exercícios físicos muito vigorosos e produzem um estresse oxidativo muito grande, né, que isso pode prejudicar a célula deles. Outros campeões de utilização são os termogênicos, né? Então, os termogênicos são aquelas substâncias que ajudam a gerar calor e vai aumentar o seu gasto energético. Para a utilização adequada de termogênico, é ideal que você saiba se você pode usar termogênico. O termogênico é efetivo, porém, você tem que saber se você tem uma indicação ou uma contraindicação desse termogênico. Então, a dica é: suplemente sim,
desde que a maneira certa, com a orientação certa e na hora certa. Muito obrigado.